Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 11ª aula sobre a questão aqui do acusativo, especificamente tratando sobre os acusativos duplos, como nós temos visto aqui nestas últimas aulas. É interessante a gente perceber como a gente já apresentou um pouco na última aula alguma questão sobre o predicativo do objeto. Aliás, isso mesmo, o predicativo do objeto. Se a gente for pensar um pouco sobre isso rapidamente, eu posso dizer assim, vamos pegar um exemplo, eu o considerei estranho. Eu o considerei estranho. Quando eu digo eu o considerei estranho, nós temos aqui um verbo transitivo direto. Quem considera algo, né? Acha algo sobre alguma coisa, né? Enfim, então eu considerei, o aqui é o objeto, porque eu o considerei. Eu considerei esta pessoa. Quem considera alguém. E aqui nós temos estranho. Esse estranho aqui, ele está dizendo algo sobre o objeto, que é exatamente o nosso o aqui. Eu considerei ele uma pessoa estranha. Então, esse estranho diz algo sobre o objeto. Então, se ele diz algo sobre o objeto, o que nós temos, portanto, é um predicativo do objeto. Algo um pouco semelhante àquilo que nós estamos vendo agora nos nossos exemplos aqui de acusativo duplo, especialmente em se tratando dos acusativos duplos de objeto complemento, que são os assuntos dessas próximas aulas. Então, na última aula, nós inclusive traduzimos o texto de João 15, versículo 15. Então, eu não peguei o texto por inteiro, mas peguei somente essa primeira parte aqui. Então, o ket é já não mais, ou já não. Lego, chamo. Rimas, vos. E doulos, servos. Então, eu não chamo mais vocês de servos. Eu não chamo mais vocês de servos. O que nós temos aí? Nós temos o verbo lego, nós temos o objeto direto rimas e temos o objeto direto doulos. Então, não chamo vocês de servos. O verbo aqui chamo, o objeto direto vos e o objeto direto servos. Então, não chamo vocês de servos. No caso do português, nós diríamos que doulos está dizendo algo sobre rimas. Servos está dizendo algo sobre vos, sobre vocês, que vocês são isso. Então, nós diríamos que aqui nós estamos com um exemplo de predicativo do objeto. Certo? Essa é a ideia que nos parece estar sendo tratada aí. Com isso em mente, a gente tem, como nós chamamos no grego, o acusativo duplo de objeto complemento, em que o vos, o rimas é o objeto e o doulos ou servos é o complemento do objeto, é o que diz algo sobre esse objeto. No português nós chamamos de predicativo, no grego nós temos a nomenclatura de complemento, mas você está percebendo aí que ele tem uma certa semelhança de fato, como a gente pode notar. Com isso em mente, a gente pode ir então para a definição desse tipo de categoria. É quando um acusativo duplo, nós podemos defini-lo assim, um acusativo duplo de objeto complemento,
Lembrando aqui que rimaz é o objeto, doulos o complemento e lego o verbo. E aqui nós temos rimaz como objeto e doulos como complemento. Ok, então tudo isso para que na hora da definição você não se perca aí do que a gente está falando. Então o acusativo duplo de objeto complemento é uma construção em que um substantivo no acusativo é o objeto direto. Quem é o objeto direto aqui? Rimaz do verbo. E o outro acusativo, no caso aqui doulos, seja ele substantivo, adjetivo, particípio ou infinitivo, enfim, no caso aqui nós temos um substantivo, servo. Nós temos um substantivo, agora sim, complementa o objeto ao predicar algo sobre esse outro acusativo. Então, ele complementa porque ele predica algo sobre o primeiro acusativo. O complemento, então, pode ser substantival ou adjetival. No caso aqui, ele tem mais um jeito de substantivo. É importante dizer que esse uso ocorre somente com certos tipos de verbos, não é com todo tipo de verbo, mas alguns verbos especificamente utilizam esse tipo de construção. Por isso que vale a pena a gente passar por isso, porque de repente você olha lá um duplo acusativo, você não sabe do que se trata esse duplo acusativo, já que o acusativo normalmente está ligado a um verbo. Então, você talvez esperaria que você deveria ter dois verbos para ter dois acusativos, mas na verdade você tem um verbo e dois acusativos. Você tem que resolver esse problema. Talvez não seja um aposto, como normalmente se esperaria que fosse um aposto, já que são dois acusativos, um do lado do outro. Mas pode ser que seja uma outra coisa, pode ser que seja um acusativo duplo de objeto complemento, como é o caso daquele que nós estamos tratando aqui. Então, por isso, vale a pena a gente analisar esses exemplos e ver as relações entre eles. Então, um outro elemento que a gente pode relembrar aqui são algumas dicas estruturais e semânticas que Daniel Wallace nos coloca com relação a esses acusativos. Que dicas são essas? Primeiro, esse uso do acusativo é exegeticamente estratégico em muitos textos. Muitos textos trazem esse tipo de acusativo e apresenta, inclusive, algumas questões de interpretação que geram alguma dificuldade exegética e por isso a gente também precisa se preocupar com eles. Por quê? Portanto, é importante entender como identificá-lo e também como interpretá-lo, já que ele vai aparecer e vai aparecer com uma significância exegética importante ali para a gente, então vale a pena a gente aprender como identificar esse tipo de acusativo e interpretá-lo também. Não há uma chave de identificação. Você tem dois acusativos, você desconfia, mas não tem uma chave de identificação para ele. Mas muitas características dessa construção podem ser notadas. São coisas que vão aparecer e que você pode abrir os olhos, porque provavelmente seja uma construção como essa. Mas são algumas questões que vão aparecer, não é uma chave de identificação absoluta que você vai ver, bater o olho e descobrir se é um duplo acusativo de objeto complemento. Não é assim, mas algumas bases, algumas características que vão ser comuns a essa construção que vale a pena a gente analisar também. Quais são essas características? Primeiro, o objeto direto geralmente se combina com o verbo para formar uma nova ideia verbal que tem um outro acusativo, no caso o complemento, como seu objeto. Então vamos explicar isso aqui, O objeto direto. Quem é o objeto direto aqui? Vamos novamente dividir aqui a nossa frase, Nós temos um verbo, lego, nós temos rimaz como acusativo e doulos como outro acusativo. Então, o objeto direto, quem é o objeto direto aqui? Rimaz. Ele geralmente se combina com o verbo. Então, rimaz e lego se combinam. Então, eu vou juntá-los aqui em um quadrado maior. Pronto, eles estão combinados. Lego e rimaz estão combinados
em uma que ele chama de uma nova ideia verbal. Vou chamar aqui de uma ideia verbal. Que ideia verbal é essa? O verbo lego, ele significa simplesmente chamar ou dizer melhor ainda, né? Então, eu digo. Mas quando ele está ligado a um outro acusativo nessa construção de duplo acusativo, ele se uniu com o lego com o rimaz para uma ideia verbal diferente do lego inicial. Nessa nova ideia verbal, nós estamos falando de chamar alguém de alguma coisa, de chamar no sentido de definir, de atribuir algo a alguém, uma ideia a alguém. Então essa seria a nova ideia verbal, uma ideia de atribuição. Lego como uma ideia de quem está atribuindo algo a alguém, uma característica a alguém. No caso, ele está caracterizando aqui essa pessoa como servo. Então essa nova ideia verbal, aqui caracterizado por este quadrado maior, em que lego se une com o rimaz, que tem um outro acusativo, no caso doulos, que é o complemento, e ele fica então sendo esse objeto dessa nova ideia verbal. Então lego rimaz é uma ideia verbal e o doulos, agora eu vou marcá-lo aqui como outro quadrado, seria então o objeto dessa nova ideia verbal. Ele é o complemento de rimaz, mas ele é como se fosse um objeto dessa ideia verbal formada entre lego e rimaz, entre o verbo e o seu objeto. Então essa é uma característica que você pode notar. Uma outra característica, novamente aqui, para que a gente não se perca, temos o verbo lego, o objeto rimaz e o complemento doulos. Quais são essas outras características que a gente pode notar? Primeiro, como o acusativo duplo de pessoa coisa, como nós notamos, esse uso está relacionado fortemente às nuances lexicais das palavras envolvidas, ou seja, são algumas palavras específicas, alguns tipos particulares de verbos que tomam esse tipo de construção. Não é que você vai ver assim à torta e à direita, né, de qualquer forma essa construção acontecendo. Não, ela só acontece com alguns tipos de verbo específicos que a gente vai passar por eles também, mas só para que você lembre de que há uma diferença aí entre qualquer tipo de verbo e alguns verbos específicos que tomam essa construção. Contudo, nem todo verbo que pode tomar essa construção irá necessariamente fazê-lo. E isso é também importante. Não é porque a gente vai tratar de alguns verbos que tomam esse tipo de construção, ok? Aí você vê um verbo que toma esse tipo de construção e aí você vai dizer, então isso vai ser um duplo acusativo. Se aparecer esse verbo, isso quer dizer que vai ser um duplo acusativo. Também não. Às vezes esses verbos podem tomar construções comuns, em que os acusativos que aparecem não são duplos, que podem ser apostos ou que podem estar ligados a outro verbo, enfim. Então não é porque o verbo pode tomar esse tipo de construção que ele vai tomar essa construção. É esse o ponto que eu quero dizer. Isso causa algumas dificuldades para a exegese, certo? Pois muitas vezes uma questão crucial em um texto é resolvida com base na base da decisão se dois acusativos são, por exemplo, aposicionais ou se eles se tratam de objeto complemento. O que se quer dizer com isso? Muitas vezes nós vamos ter um verbo que toma normalmente, que é possível que ele tome a construção de objeto complemento. Mas, exegeticamente, ele também gera a possibilidade de nós termos ali um aposto, em que aqueles dois acusativos não são duplos acusativos, são acusativos apositivos, em que um diz a mesma coisa do outro. Então,
haverá, portanto, algumas dificuldades exegéticas que só vão ser resolvidas se nós decidirmos se é objeto complemento ou se é aposto. Então, o que eu quero dizer com isso aqui também é que muitas vezes, eu já tenho tocado isso algumas vezes em alguns dos nossos vídeos, o grego é tomado pelas pessoas como se ele fosse uma caixa de Pandora, assim, é como se ele fosse, pronto, agora eu abri o grego, né? Eu abri as possibilidades e tal, e até como se ele fosse uma chave mestra para qualquer dificuldade exegética, para qualquer problema exegético que se tenta absorver. Inclusive é comum as pessoas até dizerem, né? Como é que é isso no grego, né? Tem alguma dificuldade numa interpretação lá e tal, algum debate exegético, e alguém já diz, né? E como é isso no grego? Me diz como é isso no grego e tal. Eu mesmo já ouvi isso muitas vezes, né? Como professor de grego, o pessoal acha que eu vou resolver todos os problemas de interpretação, que não é o caso. E aí a gente chega no grego intermediário e percebe, por exemplo, casos como esses, em que há dois acusativos e que ao invés de o grego nos ajudar, né? Ao invés de ele ao invés de a gente chegar para ele e pronto, agora eu vou resolver esse problema porque o grego está diante de mim. Mas na verdade acontece muitas vezes ao contrário. O grego me dá outras possibilidades exegéticas que eu nem sabia que tinha, mas ela tem. Então, às vezes eu vou para o grego com 2 perguntas e saio com 5 perguntas. Achando que o grego vai me resolver aquelas 2, na verdade ele me dá mais 3 perguntas, mais 3 dificuldades que vão me fazer estudar ainda mais. Então, só para que você relembre essa questão do grego aqui, para que o grego não seja essa chave mestra que você tem, uma chave mestra hermenêutica que vai resolver todos os seus problemas de interpretação, porque o grego não vai fazer isso. Eu sinto muito, ele não vai fazer. O que ele vai fazer, ele é ajudar, lhe dar outras possibilidades. Às vezes ele esclarece de primeira, e isso é fato, mas nem sempre. Nem sempre isso é resolvido de uma forma tão simples assim, como é o caso dessas dificuldades exegéticas que vão ser trazidas posteriormente. Mas, obviamente, nós estamos estudando aqui mais profundamente, exatamente para que esse tipo de compreensão possa se dar de uma forma um pouco menos traumática, né? Um pouco menos dificultosa aí para nós. Tendo tocado nessas questões, vamos aqui para uma outra característica que é comum a esse tipo de construção. Que característica é essa sobre essas dicas estruturais e semânticas? Ocasionalmente, essa construção ela é marcada pela presença das preposições eis ou hos antes do complemento ou enai entre os dois acusativos, certo? Então, por exemplo, como nós temos aqui, hutos, remas, logizestho, anthropos, hos, hyperetas, Christou, kai oikonomos, mysterion, theu, que é o texto de assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Vamos aqui rapidamente. Hutos, assim, pois, né? Logizestho, então importa que os homens nos considerem. Então, logizestho importa que nos considerem. Vamos, a grosso modo, traduzi-lo assim. Os homens, né? Ou o homem, enfim. Remas, né? Remas é nos, né? Nos, então considerem. E aí, hos, como hyperetas, que é ministros Christou, de Cristo, kai e oikonomos, despenseiros, mysterion, dos mistérios, theu.
de Deus. Despenseiros dos mistérios de Deus. O que nós temos aqui é, como ele falou, né, a presença de os antes do complemento. De fato, né, nós temos o verbo aqui considerar e hiperetas e os hiperetas, né, que é como ministros de Cristo. Então, é comum que isso aconteça. Mesmo que não haja esses elementos, mesmo que não haja, por exemplo, essa partícula aí que quer dizer como, deve-se traduzir essa construção com as palavras como em português, ou, por exemplo, isto é também, é uma outra expressão que pode nos ajudar nesse tipo de interpretação aí entre os dois acusativos. Lembrando aqui, porque nós temos o verbo logizesto, remas, que é nos, considerem, os homens nos, ou considerem-nos, ou nos considerem, e aí nós temos hiperetas, certo? Que é a ideia de ministros. Então, dois acusativos, o verbo logizesto e dois acusativos aqui, e o como utilizado aqui como um auxílio, né, nessa tradução, como uma forma de nos ajudar. Então, essas palavras como e isto é, são palavras que podem nos auxiliar na tradução, são palavras que a gente pode tomar como ajuda ali para esse tipo de construção aí de duplo acusativo de objeto e complemento. Um outro ponto aqui que nós precisamos salientar é que frequentemente o complemento ele se trata de um adjetivo. Então, nesse caso, esse adjetivo ele será sempre um adjetivo predicativo. E o objeto usualmente vai ser articular, né? Nem sempre, mas algumas vezes, frequentemente, ele vai ser articular. O que é ser um adjetivo predicativo? No caso aqui a gente tem um substantivo, mas a ideia ela permanece. Então nós temos o verbo lego, nós temos o acusativo rimas e o doulos também como acusativo. Esse nosso complemento aqui, lembrando que ele é um complemento, e aqui o rimas é o nosso objeto. Lembrando então que esse doulos ele diz algo então sobre o rimas. Apesar de ele não ser adjetivo, mas ele atribui algo ao rimas. No caso, ele atribui a ideia de que rimas é servo. Então, chamo vocês de servos, não mais chamo vocês de servos. Ou chamo vocês como servos, por exemplo, né? Então, a gente pode usar aquele como ali para nos ajudar aqui. Não mais chamo vocês como servos. Perceba como faz sentido aqui dentro dessa frase, né? Deixando mais claro aqui, nós temos não mais vos chamo, e aí a gente pode usar aquela expressão como servos. Não mais vos chamo como servos. Aquela expressão que nós utilizamos ali no último slide, né? Mostrando que a gente pode usá-la como auxílio para a nossa tradução. Mas o ponto é notarmos aqui que esse servos, ele é um predicativo para vos. Diz algo sobre, predica sobre o nosso objeto aqui. Ok?
Então este era o ponto que eu gostaria de salientar aqui para nós, para essa aula. Nas próximas aulas continuaremos tratando sobre o duplo acusativo, especificamente sobre objeto complemento. Se algum ponto ficou confuso para você, você pode analisar numa gramática, até mesmo na internet, buscando lá sobre a ideia de predicativo do objeto, porque isso vai lhe ajudar muito nesse tipo de análise aqui, como a gente tem feito, ok? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula, que Deus derrame mais ainda da sua graça sobre a nossa vida, que Ele nos ajude em tudo isso. Até a próxima, então. Valeu!